Olá, povo de Deus, sábado 3 de fevereiro de 2024, quarta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, de 4 a 13, e Marcos 6, de 30 a 34. Naqueles dias, o rei Salomão foi a Gabaum para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaom, o Senhor apareceu a Salomão em sonho, durante a noite, e lhe disse: pede o que desejas, e eu te darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar esse povo tão numeroso? E essa oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim a sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza, tanta glória como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida. O rei Salomão, igual a seu pai Davi, foi idealizado por seus partidários como o rei sábio, como o grande empreendedor. O povo de Israel o imortalizou desta forma. Por isso, o autor sagrado destaca essas perspectivas de maneira muito generosa. Hoje é o próprio Deus que lhe aparece em sonho e lhe oferta a possibilidade de fazer um pedido. Neste contexto, Salomão apresenta sua fragilidade e limitação devido à sua pouca idade e pede a Deus um coração compreensivo, capaz de governar o povo e de discernir entre o bem e o mal. É sempre bom lembrar que para o povo hebreu o coração era o centro do pensamento também. A sabedoria de Salomão é ressaltada em sua governança e na capacidade de grande promotor de letras, de artes. O povo entende que sua sabedoria foi um dom de Deus dado a Salomão para o bem de Israel. Sabedoria como fruto da oração totalmente despojada de interesses pessoais. Salomão tem sua oração atendida por Deus exatamente porque ele não foi egoísta, pedindo a Deus não riqueza e poder, mas sim a capacidade de discernimento para sempre e mais governar o povo de acordo com os desígnios de Deus. A narrativa do sonho de Salomão tem o estilo das lendas populares. O protagonista aparece como um herói positivo que segue a lei de Deus e oferece sacrifícios ao Senhor, podendo, por essa razão, pedir o que quisesse. Na sua oração, o rei usa a linguagem sapiencial e profética. Pede um coração cheio de entendimento para fazer justiça ao povo e para discernir entre o bem e o mal. Tal como nas lendas,
O pedido do rei agrada a Deus e é atendido. Mas, com a sabedoria, Salomão recebe também riqueza e glória. Marcos 6, de 30 a 34. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Os pequenos relatos de Marcos nos mostram um Jesus profundamente sensível, capaz de perceber os limites dos discípulos, que vinham cansados da missão à qual eles foram enviados pelo próprio Jesus. Porém, capaz também de se sensibilizar com o abandono que vivia a numerosa multidão, que buscava nele algum consolo para suas carências. Multidão abandonada pelos seus pastores. Lembrar que na época era comum, que vinha da tradição de Israel, identificar as autoridades políticas com o pastor. A crítica mais profunda do pastoreio em Israel encontramos em Ezequiel 34, quando o profeta diz que Deus mesmo cuidará do seu povo devido aos desmandos dos pastores. E nessa tradição, Jesus vai se apresentar como o pastor autêntico, definindo que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Quando ele afirma que as ovelhas estão sem pastor, Jesus parte da sua experiência de viver cercado por pessoas que lhe imploram curas e milagres. Multidões carentes e descartadas vivem buscando o abrigo junto de Jesus. Seus discípulos estavam cansados. A multidão continuava a buscá-los. Com essa moldura, o Jesus apresentado por Marcos é um pastor com o olhar e coração universais. A missão salvífica de Jesus é sempre inclusiva. Sua proposta de salvação é oferecida a todos, todos e todos. Um beijo no seu coração.